Olá, amigos, me fizeram uma pergunta e eu achei deveras interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a respeito de uma possível superpopulação que fique descontrolada, mesmo porque o ser humano vai viver por mais tempo através das novas tecnologias e rejuvenescimento, e isso pode trazer um descontrole populacional. É, isso foi indagado, fizeram esse questionamento para mim, isso tem uma explicação. As pessoas estão tendo essa visão de acordo com os padrões da nossa sociedade. Na transição planetária isso será completamente diferente, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, nossa evolução ela vai ser totalmente espiritual. E nós podemos comparar isso com outras sociedades que existem no nosso universo. Uma delas é a Pleiadiana. A Pleiadiana ela tem controle sobre a vida e a morte. Então eles optaram por não morrer. Eles simplesmente trocam de corpo a cada 1000 anos. Os Arcturianos eles já preferem a morte, né? Eles veem a morte como tirar férias. Então eles tiram férias por um período de tempo, então eles sabem quando eles vão morrer e quando eles vão retornar, entenderam? E a procriação desses seres é totalmente diferente, porque eles chegaram num ponto que apenas os seres espirituais, eles acabam se reproduzindo. Então aqueles mais espiritualizados se reproduzem, eles chegam até o 7ª dimensão, daí eles voltam para a 5ª dimensão, já aptos, como se fosse uma espécie de curso, né, preparatório para ser pais. Aí, esses casais que são escolhidos, são selecionados para serem pais de pequeninos. Então, eles procriam. A maioria não procria. Eles fazem uma espécie de sexo espiritual, porque os chakras inferiores desses seres são muito evoluídos. Então, eles têm uma ligação psíquica, eles entrelaçam as almas. Então, é uma ligação tanto física, tanto os hormônios são ativados. A parte espiritual, um entra na alma do outro, né? E assim eles fazem o que seria para nós a relação sexual, a união do macho e da fêmea. E é algo assim muito avançado. Então a maioria das pessoas fazem assim, eles não são casados, então como eles têm uma forma de amar diferente, mais avançada, eles podem praticar isso sem qualquer tipo de transtorno, sem qualquer tipo de problema. Entenderam, meus amigos? E, por exemplo, a sociedade intraterrena, que existem 7 raças diferentes intraterrenos, que já são da 4ª densidade, inferiores a esses seres de 5ª dimensão, que eu mencionei, que são os Pleiadianos e os Arcturianos. Eles já também fazem a procriação, no caso, selecionada, né? O ato físico é só feito para a procriação. Então eles também utilizam esse tipo de prática espiritual de união de alma, onde as almas são entrelaçadas, almas entrelaçadas. O próprio Corey Goode participou de uma relação assim com a sacerdotisa Coaré, até no dia que foi feita a entrevista, o David Koch fez até uma brincadeira com o Corey Goode, mas assim não teve nenhum tipo de contato físico. O que ocorre também é que o movimento de resistência ele tem essa visão, eles querem trazer essa prática, mas como eles não estão evoluídos o suficiente, está causando problema. O movimento de resistência, que é composto de 70 milhões de pessoas, com bases subterrâneas também, que tem 3 classes hierárquicas. A primeira são dos líderes, a segunda são as técnicas, os cientistas, os técnicos, né, no caso, engenheiros, e a terceira classe seria os soldados, né, propriamente dito. Então eles também não estão casando, não estão tendo relação de casamento, né, estável, e um acaba ficando com o outro, já querendo copiar as sociedades mais avançadas, mas como eles não estão prontos para isso, não estão preparados espiritualmente, nem os filamentos do DNA foram acionados, né, no caso os 10 filamentos que não estão ativos atualmente, mas eles já estão mais evoluídos tecnologicamente, mas não prontos para esse tipo de prática. Então está causando problemas. Ciúmes e coisas do tipo, né? Então isso tem que ser interrompido, porque tem certas coisas que só podem ser praticadas com evolução espiritual, né? Na 3D isso não cabe. E mesmo para aqueles que estão entrando na 4ª dimensão, isso são para seres já de 5ª dimensão, de 5ª densidade, aí funciona muito bem.
né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então é uma nova concepção de união, né? Então eles têm amor, eles conseguem enxergar todos como iguais, e as famílias são educadores, no caso um macho, uma fêmea, né, que são selecionados, eles têm todo um preparo para ser pais, então não é qualquer um que pode ser pai. Então acredito que esses procedimentos vão ser mais ou menos parecidos aqui na Terra com o tempo, né, com o tempo. Então a população do planeta ela pode até dobrar, passar para 14 bilhões de pessoas, 15 bilhões de pessoas, que as novas tecnologias vão conseguir suportar essa quantidade imensa populacional, sem problema nenhum. Pode passar até para 100 bilhões de pessoas que nós teremos aí na tecnologia. Mas isso vai se estabilizar, tá? A tendência a estabilizar através do nosso crescimento espiritual, e esses procedimentos que são dos arcturianos, dos pleiadianos, também serão estabelecidos aqui no nosso planeta. E também sobre o voo MR-370 da Malásia, no dia 8 de março de 2014. É bom vocês lembrarem, recordarem que nesta data ainda as esferas dos aviários azuis não estavam atuando, ou seja, o planeta estava desprotegido dessas esferas. Essas esferas as vieram no final de 2014, então todo o mercado interplanetário do ICC, né, aglomerado empresarial interplanetário, foi cessado. Ele não existe mais, ele não consegue atuar mais, mas no entanto, nesse período, em março, o porto onde é feita a troca dessas mercadorias é na ilha de Diego Garcia. Tem o relato do Tony Rodrigues que confirma isso, que é um denunciante do Serviço Secreto Espacial, que eu mencionei na última live. Então é muito provável, existe a possibilidade sim, deles terem sido sequestrados, né, levados até esta ilha. Nós temos o depoimento que reforça essa hipótese do André Milne, que é um pesquisador independente. Então existe essa possibilidade deles ter sido essa nave esse avião ter sido interceptado, levado até a ilha de Diego Garcia e depois feito um comércio de escravos, né, para Ceres, Marte e outras bases aí que tem fora do nosso sistema solar, da frota negra. Então é bom eu mencionar isso para vocês também, tá? Grato por tudo, e nós vamos aqui continuar com novos áudios. Nós vamos passar aqui áudios curtos para vocês também, com novas informações. Gratidão.